Roda a vinheta, Paloma. Olá a todos e a todas, está começando o primeiro Insônia, seu novo podcast predileto, trazendo aqui caríssimas pessoas, o senhor Denis Correia, diretamente de Terras Lusitanas, de onde também fala o senhor Marcos Schulz. Alô. E o senhor Guilherme Galvão, que está... Esse sim em Terras Tupiniquins, assim como eu, Alessandro Guinzel. A ideia do nosso canal é falar sobre temas que tiram o nosso sono e basicamente transformar em um diálogo, conversas que nós quatro costumamos ter no Telegram, sobre assuntos da atualidade, sobre coisas que, como diz o nome do canal, tiram o nosso sono. Para começar, nosso primeiro programa, ainda de certa forma em fase de teste, vamos falar um pouco sobre fake news, sobre o que é isso, sobre os impactos disso, enfim, por que é algo tão importante se refletir sobre nesse momento, no mínimo conturbado da história brasileira. O disparador desse tema foram notícias que nós lemos, né? Uma delas que saiu na BBC Brasil. Pesquisa inédita identifica grupos de família como principal vetor de notícias falsas no WhatsApp. E, além disso, uma notícia que saiu em vários portais, como no G1, sobre a quantidade de fake news que se espalharam, principalmente na reta final do primeiro turno das eleições para presidente da República. Então, algum dos senhores gostaria de começar a explanar? Eu acho que a primeira coisa que chama atenção e que foi que me tirou o sono, pelo menos, que deu a ideia inicial do nosso programa, é que a fake news, ela descredita a pessoa, sabe? É uma coisa muito bizarra, aconteceu comigo. Eu nunca, nas minhas relações pessoais e familiares, dei motivo para as pessoas acreditar que eu minto e que eu faço uma coisa desonesta, né? Sempre tentei ser bem sincero e mais pro final ali do primeiro turno, eu estava sendo chinelado por todos os lados, porque a fake news aparentemente ganhou de mim, né? É uma coisa Sim. muito engraçada isso. Então, sei lá, se alguém mais passou por isso, sim, para mim foi uma coisa que me causou um impacto muito grande, perceber que a minha palavra não vale nada. Eu acho que é exatamente isso. Parece que toda vez que a gente tá tentando desmentir alguma coisa, a gente tá tomando partido, né? As pessoas, elas acham que a gente sempre tá tomando partido por alguma coisa e a gente, na verdade, a gente só quer entender da onde veio a notícia tão absurda e tentar mostrar o quão absurda ela é e mostrar, tipo, isso não é verdade, gente, pelo amor de Deus. Mas não, daí parece que a gente tá tomando partido. Não importa o nosso passado, como pessoas que sempre foram honestas, não importa se a gente estudou ou não certo tipo de tema, tem algum certo tipo de autoridade sobre ele, né, querendo ou não. Então, por isso que eu te entendo, Marcos. Eu acho que todo mundo passou por situação parecida e eu acho que nós temos isso em comum de sermos professores, que era uma figura que até pouco tempo atrás, por mais que o salário lá embaixo, que nem dizia o professor Raimundo, tinha um mínimo de credibilidade como uma figura que fala, que é honesta, que fala a verdade, que se preocupa com o critério do conhecimento. E agora, acho que um dos focos das fake news é justamente desacreditar a própria escola e a própria instituição escola e a figura do professor. E a gente vê isso, né? Os grupos de família de WhatsApp viram algum tipo de fonte de informação que desmoraliza qualquer coisa que você possa falar de antemão, né? Como se nada que você pudesse argumentar e demonstrar. E a gente cai numa armadilha que é a seguinte: se a gente traz uma outra matéria que comprova ou que argumenta que aquilo é uma fake news, a gente está sendo de alguma forma arrogante, né? Ou então tomando partido, como o Guilherme falou. E não se trata nada disso, né? Nós estamos simplesmente tentando estabelecer uma versão não tão distorcida da realidade, né? Que a gente possa se comunicar. E acho que a gente tem que tentar entender por que essas coisas acontecem, por que as pessoas acreditam tão piamente na fake news ao ponto de desacreditar em pessoas que elas conhecem desde que a gente desconfia da sua família, do seu amigo, e confia numa mensagem voadora que aparece no seu celular, que você não sabe nem quem é a fonte, né?
parece que as pessoas acreditam que há alguma informação sempre obscura, né? Que existe pessoas que não querem que se saiba de determinado evento, de determinado fato. Esse fato, né, ali, que aparece na fake news, né? Ele não está sendo divulgado nos grandes meios porque parece uma ideia de que se tenta abafar, se tenta não deixar aquela verdade sair à tona. Sim, hein, Alessandro? Aquela frase, compartilhe antes que a Globo impeça você. Se isso tá escrito é porque é fake news, né? Isso a Globo não mostra. É. Frase clássica que tem sempre quando é uma teoria conspiratória ou uma notícia falsa. E é legal porque, cara, todo mundo deve ter uma sensação muito boa de ser o grande revelador da verdade, né? Dá uma sensação boa, parece que o cara tá fazendo uma coisa realmente construtiva, né? Ele se sente importante. Passei informação, ajudei alguém a sair da caverna, sabe? O fake news, ele se alimenta muito disso, assim. Aquela sensação, aquela necessidade de ser ouvido, e que muitas profissões não têm. Muitas pessoas passam uma vida inteira, talvez, de muito trabalho, e elas não são formadoras de opinião no seu trabalho. A gente vai atrás, tentar esclarecer isso, que quando a gente percebe, por N motivos, que a gente ainda vai falar ao longo desse podcast, por N motivos a gente tem como descobrir se a notícia... A gente tem o objetivo de descobrir se essa notícia é falsa ou verdadeira, e a gente tem vários meios de descobrir isso, e quando a gente descobre, a gente só está querendo chegar o mais próximo da verdade dos fatos. Não que exista a verdade, mas existem pequenas verdades e mentiras que formam as nossas opiniões. Então, a gente precisa mostrar que certas coisas são simplesmente falsas. Não dá para acreditar nisso. Parece que aquele clichê dos filmes do cara que acreditava em teorias da conspiração tomou conta de todo mundo, sabe? Não é mais vergonhoso. Parece que todo mundo agora está revelando um grande mistério que as grandes mídias não querem mostrar, né? Sim. Mas, por exemplo, a gente conversando, né, na elaboração desse programa, né, a gente já percebeu que mesmo quem fala sobre fake news, às vezes tem certas confusões, né? Que, como nós já conversamos aqui entre nós no Telegram, como a gente comentou antes, né? Que uma coisa é uma notícia completamente inventada, outra coisa é manipular a forma como determinada informação é transmitida, né? Manipular para transmitir alguma coisa com teu viés ideológico, ou enfim, né? Dar uma deturpada na informação. Com certeza. Isso é um dos porquês que as pessoas começaram a cada vez mais acreditar em notícias falsas, porque muito sempre se criticou a mídia tradicional, né? Pelas coisas que ela mostrava. As pessoas mais críticas sempre tentaram ver o que está nas entrelinhas e mostrar o quanto uma notícia podia estar manipulada. Só que ao invés da pessoa tentar entender a manipulação, ou então a própria pessoa que está percebendo a manipulação, em vez de alertar para essa manipulação, simplesmente dizia, um exemplo, a Globo mente. Então começou a ficar um campo nebuloso entre o que é mentira e o que é manipulação, né? Então as pessoas começaram a desacreditar a mídia, achando que tudo que a mídia faz é mentira. Eu acho que esse é um grande problema que a gente ainda, as pessoas precisam ter esclarecido, que é a diferença entre a notícia totalmente falsa, como o Alessandro disse, e a manipulação. Sim, eu acho que não é só uma confusão, né? Acho que são várias confusões. O Alessandro falou bem ali, tá? Tem essa confusão, realmente. E a mídia tradicional, ela tem também sido bastante criticada. Nas fake news que mais se difundem, as pessoas, em geral, fazem ataques à própria Globo, à própria Record, à Folha, né? A gente teve vários casos bizarros aí, quando a Lupa, por exemplo, tentou fazer seu trabalho e investigar uma fake news, ela recebeu uma resposta super deselegante, para dizer o mínimo, do pessoal lá do movimento MBL. Então, o trabalho de descreditar as mídias tradicionais, os jornalões e coisa, ele não é de hoje, né? Mas ele chegou talvez no seu grande ápice. E acho que uma das principais diferenças, já apontando, né, as várias confusões que as pessoas fazem, a primeira grande confusão é a pessoa achar que trazer um dado é o mesmo que informar. E não é, né? Um dado, por exemplo, vamos dar um dado aqui, um exemplo aí, sei lá, Denis,
Dá um exemplo aí de um dado. Por exemplo, há comprovações de não sei quantos milhões desviados de uma obra pública, né? Ok, boa. Tá, 20 milhões aí de uma obra desviados, certo? Tá, isso é um dado. Isso não traz nenhuma análise, não tem nenhum contexto junto. Isso não tem Marcos? nenhuma... Oi, fala, Denis. Eu posso tentar concluir. Aí, por exemplo, você pode... Não, eu só porque assim, eu já dei o dado, eu pode tirar desse dado. Você pode concluir que houve um problema da gestão pública. Claro. E muitas vezes, às vezes não, foi um problema justamente da empresa privada contratada para fazer essa obra. Então, o modo como você vai manipular esse dado, ele pode direcionar para um culpado diferente desse crime, né? Pode responsabilizar um ou outra pessoa, pode inocentar pessoas que são mais culpadas, porque como isso vai ser noticiado, como isso vai ser representado, e isso é uma coisa que, independentemente de fake news, acho que a mídia tradicional faz muito isso, né? Continuando nesse exemplo, se alguém é a favor ou melhor, se alguém for contra a terceirização de obras públicas, ele vai atacar a empresa terceirizada. Se o cara é contra, enfim, é a favor do Estado mínimo, já vai atacar a ineficiência do Estado em fiscalizar isso, não é? Então, o viés ideológico vai se dar nesse momento de que tu pega o dado e o que tu quer com esse dado, o que tu quer dizer, né? A informação em si, às vezes, transforma ele numa informação, dando uma tendência para ele, dando uma linha de raciocínio, criando uma narrativa em cima dele, né? Quer dizer, 20 milhões desviados de obra, isso é o dado. Como ele foi captado, quando ele foi desviado, quem são os responsáveis, né? 20 milhões é pouco ou é muito dentro do orçamento dessa obra? Esse desvio, ele foi comprovado como? Quer dizer, todas essas informações que vêm junto, elas configuram mais tarde uma informação, elas vão te colocar no caminho de entender algo. O dado, ele não é compreensível por si só, ele precisa desses outros metadados para ele virar uma informação. Então, dado e informação já não são a mesma coisa, e isso já é uma boa base, assim, para a gente começar. Marcos, aí chega justamente num ponto que é difícil, que a fake news, ela atropela todo esse contexto que você está falando aí. Sim, que a gente claro. Pode ter. Não, e olha, eu nem comecei ainda, né? Essa é a primeira das confusões, ainda tem muitas outras. Sim, não, só para pegar o mesmo terminologia que está usando, ela apresenta já uma informação que é, assim, extremamente sedutora e fácil de você direcionar o sentimento que ela te causa, porque normalmente, né, tipo, a fake news aqui, vou dar um exemplo de uma que eu acho muito engraçada, né? Lulinha foi flagrado saindo de hotel em Dubai com Ferrari banhada a ouro. Puta que pariu! Assim, tipo... primeiro você vê a imagem de um vídeo de uma Ferrari de ouro, você já fica meio, caramba, que negócio é esse? Depois você tem já o personagem que você pode entrar no boatos.org, vai mostrar que esse vídeo, quem sabe o vídeo já circulava em espanhol antes de circular em português, não tem nada a ver com Lulinha, nem sei quem é Lulinha. Ninguém conhece a cara do Lulinha, mas não interessa, porque você já é jogado com uma imagem, essa imagem já é uma interpretação, ela já vem com um título que te direciona. Obviamente, não fala o nome da pessoa, fala quem? O nome do pai, que é a pessoa mais conhecida, que afinal de contas foi um cara que ficou 8 anos na presidência, é importante até hoje. E que tem vários filhos, né? Não tem tem vários filhos, exatamente. E isso já te causa imediatamente. E outra coisa, é um político. Então, pelo menos todo mundo no Brasil, acho que no mundo, né? Eu nunca conheci alguém no mundo que falasse que político é uma boa pessoa, que você pode confiar inteiramente. Não, todo mundo tem uma suspeição sobre as figuras de poder. Então já joga imediatamente uma interpretação pronta que te causa ódio e te dá um alvo para você jogar a pedra. Eu acho que normalmente a fake news tem essa característica de te causar medo, ódio, um sentimento assim, tipo, e eu acho muito cruel isso, porque muitas vezes envolve crianças, escolas, coisas que ninguém é a favor, ninguém concordaria com aquilo. Joga aquela informação e te dá um alvo para jogar uma pedra. E essa pedra é como é que você joga a pedra? Você compartilha imediatamente, sem nem pensar sobre essa informação. A gente pode também pensar em alguns exemplos assim claro, o Denis agora acabou de dar um bom exemplo de uma fake news.
news. É uma notícia totalmente inventada. Não existe esse fato de que o Lulinha tem uma Ferrari banhada a ouro. Essa Ferrari banhada a ouro é de outra pessoa que está lá em Dubai, que não tem nada a ver com isso. A Ferrari só foi filmada e uma outra pessoa resolveu inventar que era do Lulinha. Então não existe. Não é nem mas Dubai. Que fosse em Dubai ou em Cannes. Sim, é irrelevante. Eu vou dar um exemplo aqui que é bem básico de tentativa de manipulação. Com qual objetivo a gente tem que discutir muito mais profundamente. Mas assim, o que tu percebe, o que é uma notícia manipulada a partir da manchete, por exemplo. Quando um jovem negro é preso com drogas, a manchete é que traficante é preso com tantos quilos de droga. Esses tempos, uma menina branca foi presa com um monte de drogas no aeroporto, e a notícia aparece, jovem é presa carregando drogas. Então aí tu vê que isso é assim, existem os fatos ali. Foram duas pessoas, às vezes com a mesma idade, às vezes não, independe, presas ou pegas com drogas. Esse é o fato, não? Esse é o dado, é o fato, né? Não tem mentira nenhuma envolvida nisso. E também não é mentira que é uma jovem ou que é um traficante. As duas coisas são verdade. Podem ser jovens e são traficantes. Agora, como é que se dá a manipulação? É tu colocar a palavra pejorativa para um quando tu quer e não colocar a palavra pejorativa para outro quando tu não quer. Exato. Então, os adjetivos, né? Tu adjetiva, tu carimba o jovem negro como traficante, não importa em qual situação. E tu carimba o jovem branco simplesmente como um jovem branco que está fazendo uma coisa errada. Ele não é um traficante para manchete. Apesar de ser. Parece que esse caráter manipulador da grande mídia já foi bastante percebido, né? E talvez seja a condição inicial para fake news ter esse impacto todo que tem, né? Parece que no momento que o público geral percebeu que, a grande mídia manipula, houve uma conclusão bastante, enfim, exagerada de que logo tudo é mentira. E aí entrou com força a fake news. Exatamente. Sim, as pessoas não diferenciaram o que eu estava querendo mostrar agora, que assim, é uma manipulação, aí a mídia tem culpa, a grande mídia, os grandes órgãos, de fazer essas pequenas manipulações e que as pessoas começaram a se dar conta. O problema é que elas não se dão conta que não são mentiras, são manipulações. E daí qualquer outra fonte parece que é verdade, porque parece que as grandes mídias estão tentando esconder a verdade. As grandes mídias, no fim, elas são confiáveis, porque elas dificilmente vão te mentir. Elas, no máximo, vão manipular para tu entender de uma forma diferente. Ou omitir, né? Que daí já é uma outra questão. Mas sim, elas são confiáveis porque há trabalho por trás da notícia. E é isso que não existe na fake news, né? Pelo menos nessa ambiente polarizado que a gente vê. E aí acho que isso conecta com isso que o Alessandro falou, né? A fake news, ela funciona mais e ela é mais verossímil quando ela tá bem ligada com o sentimento que as pessoas estão tendo naquele momento. Então, sei lá, 10 anos atrás, tu diz essa notícia aí das mamadeiras que estão distribuindo em forma de pinto. Há 10 anos atrás, tu larga essa fake news e talvez ela não teria impactado, acho que ela não teria funcionado tão bem, as pessoas talvez duvidassem disso. Acho que a fake news depende do momento polarizado. Claro, ia virar motivo de piada, provavelmente. Talvez. Voltar no exemplo do Guilherme, que eu acho que tem uma fake news muito famosa recentemente, que me revoltou muito, mas que mostra como a má prática da grande mídia está indo para fake news também, que era o envolvimento da Marielle, a vereadora assassinada no Rio, com o tráfico de drogas. Sim. Que foi veiculado nas fake news que ela seria esposa de um traficante, alguma coisa assim. Mas, obviamente, o que eu penso nisso? Acho que para o público, principalmente o público que não gosta da esquerda, né, não era muito palatável, eles queriam acreditar que uma mulher negra vereadora de esquerda não era uma mulher negra vereadora de esquerda honesta, ela tinha que ser esposa de um traficante. Então, simplesmente, eles compartilham isso e as pessoas estão predispostas, porque se fosse uma mulher branca, dificilmente as pessoas acreditariam. Tivesse sido assassinada uma mulher branca do Leblon,
as pessoas não atribuírem a ela ser esposa de um traficante. O que eu quero chegar ao ponto é esse. A fake news e a notícia tendenciosa, ela confirma o que já está disseminado nas nossas crenças, na nossa sociedade, né? A gente tem que fazer uma diferença aí, Denis, que tu falou que assim, as pessoas não atribuiriam. As pessoas em geral não atribuíram. Alguém criou essa notícia falsa e as pessoas acreditam. Elas estão dispostas a acreditar nisso. Isso, alguém atribuiu por elas. Ela não atribuiu, alguém atribuiu por elas e elas estão dispostas a acreditar numa coisa dessa. Sim, mas eu só estava alertando para isso. Se fosse um outro assassinato político qualquer que não envolvesse uma mulher negra, provavelmente as pessoas não acreditariam tão facilmente. Né? Acho que o que o Denis está tentando dizer, me corrija se estiver errado, é que a fake news ela tende a corroborar com as crenças das pessoas, o imaginário das pessoas. Sim, ela raramente vai vir para romper com alguma ideia, né? Ela vai trazer alguma coisa que o público ao qual aquela fake news foi criada para se difundir, ele vai aceitar aquilo, não vai causar estranheza para ele. Sim, sim, eu só quis colocar que, às vezes, assim, não dá para atribuir às pessoas em geral, as pessoas é que estão falando isso. Sim. Não, as pessoas não estão falando. Elas começam a falar a partir do momento que alguém inventa fake news e começa a disseminar essa notícia falsa. Sim. E esse torna mais perigoso ainda, porque a fake news é espalhada como se fosse espontânea, né? Como se fosse algo que um cidadão comum descobriu e está compartilhando no WhatsApp, e eu acho que as pessoas realmente acreditam nisso, gente. Isso é uma coisa... Isso é grave. Normalmente é um publicitário, é alguém que está ganhando um salário muito bom para inventar notícia falsa, sabe? E as pessoas não se dão Existe conta. muita ciência envolvida. Ciência, né? Muito conhecimento dessas pessoas que estão fazendo isso, né? Não é uma coisa nada ingênua, né? Não é aleatório, eu acho que uma das confusões aí, há um tempo atrás eu tinha comentado isso na conversa, que tem várias confusões. Eu tinha trazido, né, a ideia de que dado e informação fossem a mesma coisa, isso é errado, isso é uma confusão. A segunda grande confusão aí, essa que vocês trataram aí, é muito certo, quer dizer, o cara que está compartilhando a fake news, ele não está fazendo um trabalho de noticiar, ele não está fazendo um trabalho jornalístico. Teu primo, teu vizinho, eles não estão fazendo uma checagem ou não está passando por nenhum tipo de filtro aquilo, né? Então, mais uma confusão grande aí, né? Noticiar não é a mesma coisa que tu compartilhar no WhatsApp. Quando as pessoas se sentem noticiando, elas devem compartilhar pensando que, nossa, olha só, agora eu tô aqui, fazendo o meu papel de cidadão que se sente importante fazendo aquilo. Essa sensação também é fundamental para a gente entender por que a fake news dá certo, porque ela alça o anônimo a uma condição de herói, a uma condição de falante, comunicador. De empoderamento, para usar uma palavra da moda, né? Que você está tirando o poder da grande mídia e colocando na população do WhatsApp, que na verdade... Isso já foi muito discutido, deu uma polêmica grande, porque a mídia ninja, ela ia para a rua, para as manifestações, com equipamento na mochila, e fazia lá seu trabalho jornalístico no local, né? Em loco. Eu lembro da entrevista do Roda Viva que fizeram com os rapazes que começaram em mídia ninja, e uma das críticas que realmente foram muito interessantes, e eu acho que eles não conseguiram escapar muito bem delas, foi justamente o fato de que quando tu tá na hora lá e tu compartilha o que tu recém viu, não é exatamente a mesma coisa que noticiar, né? O que tu disse ali, que tu acabou de testemunhar, não é a mesma coisa do que uma capa do jornal do outro dia. Exato. Sim. Mas assim, a gente tá falando bastante da fake news no WhatsApp, né? Até fui eu que chamei a atenção para isso no início ali. Mas, obviamente, ela se prolifera em outras plataformas, né? Por exemplo, o Facebook, né? E ali, sim, ali eu observo que tem um argumento de autoridade, porque eu vejo pessoas, enfim, que têm determinado respeito dentro de uma comunidade. O cara enfim, tem uma carreira de respeito. Isso não impede que ele compartilhe notícias muito absurdas que caem com a primeira checagem, né? Jogando algumas palavras no Google, né? Então, eu já escutei bastante pessoas que reiteravam fake news mesmo, comentando, olha, isso aí não é bem assim, sobre esse argumento, não, mas foi fulano que compartilhou, foi Beltrano que compartilhou, e eram pessoas que, de fato, não imagina que elas fariam isso, né, e, no entanto, acontece. Claro, não é, a gente não pode cair na besteira de pensar que só compartilha notícia falsa pessoas que são ignorantes totalmente, não muita gente que compartilha notícia falsa, e hoje em dia, do jeito que tá polarizado as coisas, tem gente de todos os lados compartilhando notícia falsa, tentando reforçar
reforçar com essas notícias falsas aquilo que acredita. Algumas pessoas estão cansando de checar as coisas e estão simplesmente jogando porque tá uma disputa política que está acontecendo agora no país, né? Mas eu acho que a gente aqui, que a gente está querendo chamar atenção é justamente para alertar as pessoas a procurar, a se informar, não importa qual lado. Tô falando de lado porque a gente está passando por uma eleição, né? Uma eleição que está rodeado de notícia falsa. 9 para um lado e uma para o outro. Tem dos dois lados, é 9 para um lado e uma para o outro, mas tem dos dois lados, né? Então tem que cuidar, já que a gente está aqui, se tem alguém que está ouvindo a gente agora e se perguntando, tá, mas o que eu faço, né? Como é que eu checo isso aí? Pô, chegou aqui um áudio aqui no WhatsApp, quer dizer que se ninguém tá noticiando é porque estão tentando esconder. Não necessariamente, né? Eu queria dar algumas dicas, então, aqui pro pessoal procurar na própria internet, apesar de ser o lugar onde mais circula fake news, notícia falsa, tem alguns sites que só trabalham tentando mostrar para as pessoas quando elas são falsas ou não. Mesmo quando elas são verdadeiras, esses sites colocam, porque se é uma notícia que gerou dúvida em bastante gente, eles estão dispostos a analisar, né? Um deles é o boatos.org, que é só botar no Google lá, boatos.org, que pode achar. Não conheço muito bem esse site, mas já vi várias notícias sendo desmentidas. Já vi que é bom. Eu já vi que é bom, que não é... Eles não replicam se realmente o negócio for falso, ou mesmo se for verdadeiro, eles não replicam sem analisar. E um outro que é o efarsas, e-farsas.com, efarsas.com, que é um site que vem desde 2011 ou 2012, mais ou menos, desmentindo boatos na internet também. O que é interessante que hoje a gente está vendo muita notícia falsa relacionada à política, a partidos e aos candidatos, ou a ideologias de esquerda, de direita. Mas esse site começou catando aqueles e-mails que a gente recebia dizendo que o príncipe da Nigéria estava precisando de uma doação que ia ajudar criancinhas carentes na África, sabe? E daí, é antigo pra caramba, né? Isso é muito antigo, eles começaram com isso. Faziam as pessoas clicar em links para perder dados de cartão de crédito, essas coisas. Outras coisas que eles buscavam antes, né, era foto de fantasmas, fotos de extraterrestres. Então, assim, é um cara, ele se chama Gilmar, o cara que administra esse site, que sempre procurou ir atrás de resolver o negócio, assim, não, ao contrário de algumas pessoas vão pensar, mas ele deve ser partidário, não sei o quê. Não, cara, ele começou desmentindo foto de fantasma. Tem nada de partidário e de ideológico nisso. Ele queria saber se aquela foto era real ou não, e daí ele foi atrás. E ele tem também outra coisa para ajudar já direto. Tem notícias assim que direto tu já consegue descobrir que é mentira. Ele tem várias características de uma notícia falsa, ele tem essa descrição lá no site dele. Antigamente, por exemplo, citava nomes de pessoas e instituições para conseguir dar credibilidade. Então era João da Silva, pesquisador da Universidade de São Paulo, descobriu que a semente de linhaça ajuda a curar o câncer. Repassem, não sei o que. Então, antigamente era assim. Hoje as fake news não citam nem autoridades, né? Vem a voz de um desconhecido que diz que viu no WhatsApp, ou um vídeo que tu não sabe onde foi filmado, mas a pessoa bota uma legenda dizendo que é de tal lugar e as pessoas estão acreditando, né? Ou meme, né? Ou simplesmente um meme. Sim, né? um meme. É o clássico de hoje em dia. O eFarsas, ele é curioso, ele é bem característico daquela época das correntes de e-mail, né? Não por acaso, ele nasce há uns 10 anos atrás aí, porque a galera compartilhava por e-mail esse monte de fake news, né? E de notícias bizarras. Certamente ele não tinha noção do tamanho que isso tudo geraria, né? Com certeza não. Hoje em dia ele recebe 150 pedidos de análise de notícia por dia, né? Isso aí é pensável quando ele começou. Sim. E já tem toda uma tecnologia e equipe que ele deve fazer uso, com certeza, né? Para ver imagem, montagem. E aí o cara tem que fazer cada vez mais ninjice para descobrir as coisas, porque as montagens vão ficando cada vez melhores com a tecnologia disponível, né? E vocês, né? O Guilherme comentou agora que agora a fake news ela vem para ser compartilhada, ela vem de certa forma meio anônima, mas eu percebo ela muito escrita na primeira pessoa, né? E isso dava o impacto de quando se repassa, a pessoa ter escrito aquilo para outra pessoa e não ter sido repassado, ter sido compartilhado, né? E reparem que
ou se criou esse mecanismo agora, faz pouco tempo, do WhatsApp, que quando você repassa uma mensagem, ali diz que ela está sendo encaminhada, né, que ela foi encaminhada, que não foi escrita pela pessoa que te mandou aquilo, né? Isso já, ali já tem o primeiro elemento, né, de desconfiança, né? Se a pessoa te encaminhou alguma coisa, não foi ela realmente que escreveu e tá na primeira pessoa, já tem esse tom alarmista, já a tendência é de não ser uma notícia verdadeira. Exato. Eu queria falar só que retoma com uma coisa que a gente já passou, mas que talvez não tenha ficado muito claro, sobre informar e dado informação, essas diferenças aí. Quer dizer, quando tu recebe uma notícia, tu recebe uma compartilhada, um post assim de WhatsApp ou Facebook, é muito comum mesmo, não é uma regra geral, mas é muito que ela venha sem nenhuma explicação, sem aquele parágrafo que o teu amigo escreveu em si para analisar, para explicar. Em geral, a fake news, ela vem só a imagem se basta. É uma coisa bem meme mesmo. Foi postado, o cara não diz nada. Tudo que precisa ser dito está dentro da imagem, dentro do meme, e não tem uma explicação anterior. Mas esse é o ponto, não precisa, porque é uma imagem que não te convida a pensar, mas te convida a ter um sentimento de ódio imediato, sabe? Normalmente, quem me chamou a atenção a primeira vez para isso foi meu irmão. Ele disse, eu tô no meio de bolhas, né? Eu tô bem no meio de duas grandes bolhas. Isso foi na eleição passada ainda. E ele disse assim, tem um fenômeno que ele observou bem claramente, assim, as notícias que vêm de uma bolha para ele vinham só a postagem, só o vídeo, só a imagem. E do outro lado vinha textos, análises, parágrafos, e lá no fim, a imagem. Então, a compartilhada, que vinha dos dois lados, ela vinha com um plus de um lado, o que não quer dizer que ela seja verdadeira, mas aí, eu acho que é importante, quem estiver nos ouvindo aí, sei lá, nossos amigos, nossos ex-alunos, isso é uma dica também muito boa, além dos sites que o Guilherme está dizendo. Quando a notícia vem com esses dados anexos, com essa análise anterior, com essa reflexão junto ali, o cara fez um parágrafo que seja, só dando o parecer dele sobre aquilo, isso já dá uma credibilidade um pouco maior para a notícia. Eu vou continuar então aqui com esse resuminho para auxiliar as pessoas a tentar identificar quando as notícias podem ser falsas. Geralmente elas têm essas características. Então vem com o nome fulano de tal lugar. É fácil verificar. Pega o nome, bota no Google a instituição e vê se isso existe, se essa pessoa realmente disse isso ou aquilo e etc. Outra característica que é muito peculiar e é muito clara nessas notícias falsas é que geralmente ela não é datada. Ela diz assim, aconteceu ontem em tal lugar, ou aconteceu semana passada em tal lugar. Nunca tem uma data exata para tu poder ir lá e olhar se nessa data exata realmente aconteceu tal coisa. A pessoa realmente disse isso em tal data. É sempre ontem, semana passada, há alguns dias. Então, Guilherme, isso dá esse caráter de onda para fake news, né? Sim. A gente está nesse momento bem pontual de eleições, então as fake news são bem direcionadas e elas vão ter até um prazo de utilidade, né? Passadas as eleições, elas não vão mais ser tão úteis, várias delas. Mas a maioria, ou grande parte delas, pelo menos, elas vêm ondas. A gente recebe, dá um tempo, ela morre, fica um tempo na geladeira, parece, de repente vem uma nova onda de compartilhamentos da mesma fake news. Justamente nesse caráter de não ter uma data, não ter data. Elas são requentadas, essas notícias falsas, geralmente. Tem até o exemplo que o Denis citou, ele não citou no programa, né? Foi numa conversa que a gente teve antes. Estão dizendo agora que a Manuela, a vice do Haddad, disse que ela é mais popular que Jesus, que isso foi uma frase dita pelo John Lennon. Então, requentando há 50 anos atrás. Bom, mas eu vou dar uma continuidade aqui para a gente não se reter muito em cada uma dessas características, que são 10, né? Outra coisa, sempre vem com o alarme de repasse para o maior número de pessoas. Nós precisamos saber disso, isso precisa ser dito, não está aparecendo na grande mídia. Isso é característica de notícia falsa, geralmente, também. Repasse para o maior... A pessoa que criou, ela quer que tu repasse para o maior número de pessoas. Eu já vi mensagens, Guilherme, que dizia assim, repasse sem ler. Repasse sem ler. Mas daí é o cúmulo, né? Não são tão exóticas assim, elas são relativamente comuns. É comum, repasse sem dó, repasse, né? E acontece de diferentes lados da disputa. E repassar sem dó já diz tudo, né? Ela tá apelando pro teu ódio mesmo, é pra
sentir dó, é pra tu ficar como se tu estivesse puxando... É a pedrada, né? Você tá jogando uma pedra. E eu também não tenho muita... Agora é uma questão bem pessoal minha aqui, eu não tenho muita vontade, nem... Eu não vou absolver as cagadas da mídia tradicional que fizeram a gente chegar nesse ponto. Porque, assim, eu fui em eventos que a rua estava completamente lotada de gente, e aí tu vai lá no outro dia e tu tem 600 pessoas. Eu fui em eventos que eu assisti e que no outro dia não saíram no jornal a notícia. Todo mundo aqui deve ter exemplos, né, para dizer de coisas que tu esperava que deveriam ser noticiadas pela imprensa e nunca foram. Quer dizer, a omissão é muito grande. Essa coisa de tu achar que deveria ter sido noticiado, mas não foi, ela não é um fenômeno inventado. Essa sensação existe. O outro ponto que que é característico dessas notícias é que ela possui um texto incoerente e confuso, que vai ao encontro do que o Marcos estava falando antes, que às vezes não tem explicação nenhuma, é um texto que se tu lê o início, tu lê o final, às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Geralmente, aí eu estou falando das notícias que vêm em forma de texto, né? Ou mesmo se for uma mensagem falada, não deixa de ser um texto, né? Um texto falado. Às vezes ele é incoerente, meio confuso, com uma informação jogada aqui, outra ali, para tentar pescar alguma coisa, né? Outra característica é a ausência de fontes. Como assim a ausência de fontes? Principal, não tem um autor específico. Não diz assim, eu fulano de tal presenciei. É sempre alguém aleatório, que geralmente quando chega em ti tu não conhece e tu não tem como conferir com essa pessoa. E sobre fontes confiáveis, isso eu acho que é um debate que a gente vai ter ou que a gente pode fazer num outro programa, né? Que se a gente for falar sobre fontes confiáveis aqui nesse momento, a gente vai se estender muito. Mas assim, da onde veio essa notícia? É importante a gente saber da onde essa notícia veio, quem escreveu ou quem está falando, não quem te repassou ela pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Exato. Quem escreveu aquele texto ou quem está falando aquilo na mensagem. Eu vou pegar bem essa frase, assim, quando a gente vai ler uma mídia tradicional, a gente mais ou menos, hoje, esse é o ponto, a mídia, ela não é totalmente parcial porque ninguém é, então ela também distorce notícias e ela nos levou a esse ponto, mas ela não é tão mentirosa quanto a fake news. Mas quando eu leio um jornal, eu sei qual é o perfil daquele jornal. Quando eu leio um colunista, eu sei qual é o perfil daquele colunista. E aí eu vou avaliar essa informação tentando... enfim, é um diálogo entre duas pessoas. Um ser humano que está colocando o seu nome, que ele está testemunhando algo, né? E é uma informação muito diferente, que tem um peso muito diferente de uma mensagem voadora que aparece no WhatsApp. Então, a primeira coisa que alguém tem que se questionar é isso, quem está falando. Eu sei que a Carta Capital é um jornal com uma tendência mais à esquerda. Eu discordo muitas coisas da Carta Capital às vezes, mas tem um mínimo de credibilidade. Mesma coisa o Estadão, um jornal mais de direita. Sim. Mas ele tem um mínimo de credibilidade. Ele não vai inventar nada, né? Ele só vai analisar com um viés mais à direita, assim como a Carta Capital com um viés mais à esquerda. Exatamente. Mas sobre isso, Denis, olha só, o Marcos comentou antes, né, da postagem no Facebook com um texto ali para transformar aquele dado numa informação, né? Mas eu acredito e abro até para debate, para discordância ou concordância, de que parece que as pessoas creem que quando você faz isso, você escreve algum parágrafo sobre determinada notícia, você está dando um caráter ideológico para a notícia, e logo ela não presta mais, porque é um cara, né, com algum compromisso envolvido com alguma coisa que está tentando te convencer de alguma coisa. Parece que as pessoas realmente elas acreditam que tem que ser bruto, tem que ser uma coisa, né, soldado ali, porque senão vai ter uma ideologia envolvida nisso. Mas aí, isso que é o maior engano da fake news, porque eles fazem tudo aquilo de não ter autoria, de ser mal escrito. O Guilherme falou de ser uma informação desconexa. Porque quando a gente está teclando no WhatsApp, papeando à toa, a gente não escreve de forma muito conexa, a gente vai jogando as informações. Então, a pessoa que está lendo aquilo, ela tem a sensação de que é alguém, um cidadão comum, que escreveu aquilo, mas normalmente não foi, sabe? Foi uma pessoa que quer te convencer e nada é mais persuasivo do que essa... Enfim, é uma nova neutralidade, né? A grande imprensa se via como neutra nas questões políticas, a gente sabe que não é, mas agora existem agências de publicidade, de fake news, que criam fake news e querem criar essa sensação de que é tudo espontâneo, que são os cidadãos fazendo correntes. Mas elas percebendo que os fact-checking e o e-farsas e que esses mecanismos de controlar a informação falsa têm credibilidade,
alguns criadores de fake news estão criando as próprias fact-checking para dar mais credibilidade para fake news dentro da fake news, para comprovar aquela tendência. Não teria como estar acontecendo num momento despolarizado, se as instituições estivessem todas funcionando normalmente, porque isso tudo depende de tu esvaziar a política da própria política, esvaziar os partidos de ser partido não pode ser partido, política não pode ser política. O debate político sempre foi meio rasteiro, né? Mas tu pensa o que é o debate político hoje? É coisas completamente fora da realidade, são mentiras deslavadas. E que faltam o debate. Pois é, a gente vai ter que, logo, né, em breve, além de falar de sites confiáveis para se pegar a informação, falar de sites de checagem confiáveis, né? Já há como o Marcos comentou, sites de checagem não confiáveis. Né? Eu abri falando do histórico já do E-Farsas por isso, porque ele faz parte de uma geração que não estava envolvida com política, né? Então, assim, por isso que eu acho que ele sempre é e continua sendo confiável, né? Isso para quem quiser, inclusive ele desmascara mentiras, fake news da esquerda e fake news da direita, né? Então não tem... Quem acha que é o que não é isso, tá cego ou não percebeu que existe muito mais fake news de um lado só, né? Aí tem, por isso que às vezes parece que ele faz mais por um lado. Mas assim, outro ponto, né, que é clássico em notícias falsas, trata de um assunto que atrai a atenção de todo mundo, da maior quantidade de pessoas. Ou ou tem a ver com saúde, ou tem a ver com famosos, ou tem a ver com criança, todo mundo se preocupa com criança. Então, mete uma criança no meio de uma notícia falsa e aquilo bomba. Religião também, dinheiro e política. Então, assim, a política agora, né? Porque fora das eleições, a notícia falsa sobre política cai no esquecimento. Agora, no momento das eleições, bomba, né? Teve um caso clássico que foi o da baleia azul, vocês lembram? Da baleia azul. Cara, isso foi uma loucura. Isso, para mim, foi um teste de uma dessas agências que inventam fake news. Para mim foi, cara, porque foi uma coisa muito organizada. Vamos ver até onde vai, né? Eu recebi áudio de que estavam distribuindo balas no semáforo da baleia azul que faria as crianças se matarem de alguma forma. Enfim, não explicava direito, né? Mas eu recebi esses áudios no grupo da minha família. Houve uma comoção nas escolas que eu trabalho, cara. Isso virou uma preocupação pedagógica, uma coisa assim. Isso aconteceu também porque parte da mídia tradicional caiu um pouco, né, no conto da baleia azul, né? Claro. Aí isso atingiu daí até pessoas mais sérias, até que se descobriu que era uma mentira, né? Só que quando se descobriu isso já estava disseminado, né? Is this real life? Yeah, this is real life. A fake news, ela vem com seu próprio antídoto. Quando ela já fez efeito e ela já funcionou, ela já tem embutida nela mesmo o próprio, né, do próprio veneno. É bizarro. A pessoa já está tão convencida que só pode ser tu fake news. É tu que está disseminando fake news, tentando cegamente enganar essa pessoa. Ela não se dá conta de que, na verdade, ela pode estar sendo vítima de uma campanha planejada. Claro, é por isso que a gente está falando disso aqui, para quem quiser e puder ouvir, analisar todos esses pontos que são clássicos de notícias falsas, né, para poder, por si mesmo, dar uma pesquisada, nem que seja básica. A gente dá a dica desses sites que eles fazem o trabalho por ti, daí tu pode analisar se o trabalho for bem feito ou não. Mas nós mesmos podemos fazer o trabalho, né? Esse outro ponto que até o Marco, eu tô aqui, porque eu tô com uma listinha, por isso que eu tô seguindo eles, né? Mas o outro ponto que o Marcos já tocou no assunto, que possui um tom conspiratório, né? É sempre assim, uma verdade por trás, que as pessoas todas que daí recebem acham que fazem parte de um grupo que está sendo informado de uma grande coisa que mais ninguém está sendo informado. Então, quando tem esse tom de, nossa, ninguém está falando sobre isso, é só nós estamos descobrindo, repasse, geralmente é falso isso. Nada grandioso passa batido por grandes veículos de mídia. Então, não vai ser no grupo de WhatsApp, no teu Facebook, que vai aparecer uma grande revelação. A gente tem que estar com isso em mente. Não vai ser no teu, quando eu digo no teu, não vai ser no meu também. Claro. Não vou ser eu que vou receber no WhatsApp ou no meu Facebook uma grande revelação bombástica que a grande mídia não está noticiando. Que quando a gente diz grande mídia não noticiar, a gente está falando de todos os veículos juntos, né? Porque todos, é muito comum que, sei lá, vou dar um exemplo agora, a Record. A Record está gerando um problema porque tem profissionais trabalhando dentro do jornalismo da Record que estão reclamando de ter que assinar textos que são encomendados. Então eles estão se sentindo incomodados porque não é o trabalho deles e eles estão tendo que fingir que é.
eles querem então publicar sem o seu nome. Então, dentro desse momento, quando um veículo específico, nesse caso a Record, já está tão engajado num determinado motivo, por alguma determinada causa, esse veículo talvez omita. Esse veículo talvez finja que uma coisa não existiu. Mas é natural que os outros veículos, de alguma forma, façam referência. Claro. Agora, que nenhum veículo de toda a mídia, Sim. incluindo internacional, fale daquilo, não, daí já é conspiratório demais. É esse o ponto, né? Não é que tipo a Globo não falou, ou que a Record não falou, ou que a Band não falou. É que se nenhum falou, é porque realmente, né, não existe, né? É conspiratório, né? É a ideia conspiratória. Existe uma conspiração. Outra coisa clássica que é em texto é usar a letra maiúscula com palavra urgente, atenção, leia essa mensagem. E coisas coloridas no meio, que agora tem os emoji, né? Veja antes que apague. Tem esse que você tem Assiste que esse vídeo antes que o YouTube Não, como é que é? Antes que o YouTube tire ele do ar. Daí tu vai ver, nem no YouTube tá hospedado o negócio. Poxa, tu abre o vídeo e não tá no YouTube, sabe? É um vídeo de celular que alguém tá repassando. Então tem que tomar cuidado. Pois então, Guilherme, uma das coisas que, enfim, me tiram o sono é que fake news é um desses assuntos, desses temas dos quais tu vê as pessoas brigando, discutindo, amigos, familiares, realmente entrando em disputas fervorosas, né? Pode acontecer conosco, ou a gente vê em páginas de amigos, né? Eu já vi brigas homéricas, assim, e no final a discussão terminava mais ou menos assim: você prefere acreditar numa mensagem anônima que você viu no WhatsApp do que acreditar em mim, que sou teu amigo de infância. E que nunca faltei com a verdade para contigo, entendeu? Eu acho que isso que tem tirado o nosso sono, assim, realmente. Sabe, uma das coisas que me tira mais o sono é justamente o último ponto que tem aqui nessa lista de 10 características básicas de mensagem falsa, que é misturar fatos reais com ficção. Por quê? Que é um dos pontos que tira o sono. Porque tem muita fake news que usa de fatos reais para inventar uma narrativa falsa, uma história falsa por trás desse fato, e que transforma ele para essa pessoa que quer acreditar em verdadeiro. Eu acho que a gente não vai poder falar sobre essa notícia falsa que eu vou citar agora. Eu vou citar uma notícia falsa. Tá misturado fatos reais com ficção. Vou citar, já cito só um pouquinho. Peraí, suspense, para, João Kleber. Mas eu acho que a gente não vai poder tratar dela hoje, de repente. Fake news! A gente, de repente, né? Depois do comercial. Quem será o pai, né? A gente até, de repente, pode fazer um podcast só sobre essa notícia, se quem ouvir esse gostar e achar que vale a pena. É um dos que mais está influenciando hoje as pessoas, que é a história do kit gay, porque mistura fatos reais com ficção. Fatos reais por quê? Porque realmente teve uma proposta do governo sobre chamada escola sem homofobia, que era uma coisa para ensinar os alunos jovens, não só do ensino médio, a proposta abrangia também crianças de forma diferente, entendeu? Mas ele tinha um foco maior no ensino médio. Exato. Isso tá o fato real é esse, existiu esse documento, ele foi para análise, né, para o Congresso, e os setores conservadores apelidaram de kit gay. Quem deu esse nome foi as pessoas que estavam contra. Aí se criou, a partir desse nome que as pessoas que estavam contra botaram nele, se criou toda aquela história fantasiosa por trás. Qual história, Guilherme? Me coloca a par aí. A história fantasiosa por trás é de que isso era um material para ensinar as crianças a virarem gays na escola. Mas assim, gente, eu acho que isso aqui, a gente pode fazer um podcast só sobre isso, que tem muita informação sobre isso aqui, né? que poderia ser esclarecida. Muita coisa. Mas realmente, assim, o misturar a ficção, essas histórias falsas, com um fato isolado real, é que é complicado. Mas aí a gente guarda para a próxima. O Guilherme está certo, porque esse assunto ele é muito longo e entraria necessariamente, vamos dizer assim, no capítulo 2 das fake news, que é... Exato. Eu compartilho a fake news porque eu caio nela ou porque ela me serve dentro do meu interesse. E o kit gay eu vejo, assim, tem muita gente que realmente cai nessa notícia de desavisado, mas eu acho que ele também tem muito disso, assim, pode não ser verdade, mas eu vou compartilhar mesmo assim, porque é em favor do meu candidato, ou porque eu preciso que seja verdade.
né? Eu preciso, porque isso vai ajudar a ganhar a eleição, então eu vou divulgar mesmo sendo mentira. O caminho do bem. O caminho do bem. Acho que a gente já falou bastante sobre o assunto, né? Espero que isso ajude as pessoas a dormirem um pouco mais tranquilas, né? Se já não pegaram no sono durante o podcast, né? Tem essa possibilidade também. Piada pronta, né? Pois é, né? Justamente o programa. Enfim, de uma forma... O podcast o título já é uma piada sobre ele mesmo, né? Então, de alguma forma ou de outra a gente ajuda as pessoas, né? A Ou gente elas ajuda, ficam mais claro. tranquilas, dormem mais tranquilas, ou elas acham tão chato que dormem de qualquer forma. Então, o objetivo final vai ser alcançado, isso nós temos certeza, né? Com certeza. Mas a gente vai, então, passar para nossas considerações finais aqui. Nossa ideia é que cada um de nós aqui passe alguma dica de algum filme, de alguma coisa que nessas noites de insônia, né, acabou assistindo, acabou achando legal, e gostaria que mais pessoas que sofrem do mesmo problema tenham conhecimento para preencher essas noites mal dormidas aí. Quem gostaria de começar? Eu posso começar, se for o caso aí. Senhor Denis, então, qual é a sua dica? Não, eu na verdade, é um ponto de que essa questão do que é verdade, do que é mentira e do poder persuasivo, né, das coisas que nos convencem a acreditar naquilo que a gente tem algum motivo para acreditar ou não tem motivo, mas chega alguém e toca naquele ponto, né, a pessoa fala aquela frase certa que nos convence, mesmo que seja algo que nos faz mal. E esse filme faz pensar muito sobre isso. É um filme sobre a indústria do tabaco, na verdade. Chama Obrigado por Fumar. É de 2005. É um filme que já tem muito tempo, antes das fake news, antes do WhatsApp, mas ele é uma reflexão muito boa para você pensar sobre essas coisas, como a gente é convencido, eu quando eu falo às pessoas, eu também estou me incluindo, né? Eu já fui convencido e sou convencido por coisas que para mim são confortáveis, e depois posso mudar de opinião ou não, mas enfim. É um filme brasileiro, Denis? Não? Não, é um filme hollywoodiano, tem um ator não é brasileiro, é um filme bom mesmo. Que eu não sei o nome. É brincadeira, gente, é brincadeira, é uma piada. Piada. É o Renan. Mas enfim, essa é a minha dica, antes das fake news, esse filme, mas ele ajuda a pensar, eu acho, esse cenário que nós estamos vivendo agora. Sempre questione o que está lendo e boa noite aí, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está escutando. E passa a bola aí pra posso dar minha dica, então? Vai lá, Guilherme. Eu já dei a minha dica. Minha dica principal de hoje foi o E-Farsas. Eu sou muito fã daquele site. Eu não ganho nada com isso, fazendo propaganda pra ele. Ele não ganha nada fazendo o trabalho que ele faz. Mas é assim, ó. Sempre que tiver uma dúvida, alguma coisa que parece absurdo, vê se já não tá lá, se ele já não tá explicando. Se não, segue aqueles passos que a gente deu aqui de dica, que eu aprendi lá com ele também. Muito dessas coisas básicas eu aprendi lá. Eu ia dar uma dica de um filme, mas eu acho que se eu der, o Marcos vai ficar bravo, porque eu acho que ele vai dar essa dica. Vai lá, Marcos. Eu tenho várias cartas na manga. Bom, eu ia falar do Mera Coincidência. Boa. Mera Coincidência é um bom filme que se trata de certeza. Como o governo americano fabricou uma notícia para convencer as pessoas a aceitar. Eu não me lembro exatamente o que, Marcos, pode me ajudar ali? É para aceitar o básico, né? Eles inventam, eles fabricam uma guerra na notícia que está existindo. Fabricam uma guerra para pautar as notícias e distrair as pessoas de um escândalo envolvendo assédio sexual, né? Acusando o presidente. Praticamente Clinton e Mônica Lewinsky sem querer, porque foi gravado um ano antes do acontecimento, ok. Mas é isso aí, essa dica é muito boa. Vou deixar o Guilherme concluir. Não, mas é isso aí, então minhas dicas estão aí, pessoal. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? A hora que vocês estiverem ouvindo aí. Obrigado para quem se dispôs a ouvir. Isso foi uma referência ao Show de Truman? Não foi, mas pode servir, né? Show de Truman também é um bom filme. Não tem nada a ver com isso, mas é um bom filme. Tá, eu vou dar minhas dicas, então. Uma dica que não foi eu, foi a minha esposa que deu, foi o filme é um filme chileno, tem o Gabriel Garcia Bernal, e é um filme sobre a campanha que foi feita durante o governo Pinochet, durante a ditadura Pinochet. Foi feita uma campanha para tentar convencer as pessoas a votar pelo não, porque tinha um plebiscito que dizia se ia ter continuidade o governo Pinochet ou não, né? Então o plebiscito era pelo voto direto ou para que o Pinochet continuasse. Então as pessoas tinham que dizer não para o Pinochet
para poder votar. E é um filme muito bom, ele traz umas reflexões super legais sobre como se faz uma campanha política e o que seria mais eficaz dentro de uma campanha política. Isso aí é pré-era da internet. Tem mais a ver com aquela coisa assim, quais são as emoções que a gente está tentando alimentar na campanha, com que emoções a gente consegue trabalhar melhor, quais são as emoções que vão enterrar nossa campanha, né? Quais são as cores, os temas. É um filme publicitário, basicamente. Só que, por se tratar de um plebiscito político, ele acaba tendo uma atualidade aí bastante grande para nós. Também queria complementar a dica do Guilherme sobre o E-Farsas, né? Ultimamente eu tenho lido bastante o Aos Fatos, também tem o Truco no Congresso, que também é muito bom, específico sobre política. Então, aí são outros sites que eu tenho usado bastante e que tem me ajudado aí nesse mar de notícias bizarras, os fake news. Alessandro, tá contigo. Boa noite e valeu. Bom, pessoal, encerramos por aqui, então, o nosso primeiro programa. Nos comprometemos a fazer pelo menos mais um e a gente vai vendo o que vai acontecendo aí nas próximas semanas. E juízo para todo mundo aí e bom dia, boa tarde, boa noite.